Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho, segundo escreveu João, o apóstolo, capítulo 3. Eu já não uso gravata, e quando eu ponho ela fica torta para um lado assim, daí eu fico só arrumando, ela tira minha paciência, daqui a pouco eu tiro ela. Você fica quietinha aí a parte de baixo fica assim. O que tem isso a ver, pastor? Agora na hora da palavra, nada, é porque ela está me incomodando. João 3,16. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco. Revela, Senhor, os segredos da Tua palavra, aquilo que o Senhor quis dizer quando João escreveu esse texto, que o Teu Espírito Santo possa trazer-nos o entendimento profundo dos desejos do Teu coração, quando esta palavra ecoou no coração do Teu servo. Nesta noite, mais uma vez, eu te peço, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, existe dentro de cada um de nós uma carência silenciosa, que ela está diretamente relacionada à necessidade de ser amado. Todo ser humano precisa ser amado. Nascemos para ser amado. Quando bebezinho, o bebê já no ventre da mãe, ele precisa sentir esse amor da mãe. Quando o bebê nasce, ele precisa de toques de amor, toques de carinho. Quando essa criança cresce e se torna um adolescente, ele se sente amado através da aceitação. É por isso que você vai ver muitos adolescentes que vão buscar ser aceitos no mundo lá fora, porque não se sentem aceitos, não se sentem amados dentro de casa. Quando adulto, nós nos sentimos amados através do reconhecimento. Nós queremos ser reconhecidos. Mas quando já velhos, nós sentimos-nos amados através da presença. Deve ser muito difícil envelhecer sozinho, porque envelhecer sozinho é uma demonstração de que você não foi amado pelos seus, e tampouco amou também como deveria amar. Ninguém vive bem sem ser amado. Ninguém consegue desfrutar da vida se não sentir de fato esse amor. O ser humano, ele pode suportar coisas terríveis. O ser humano suporta dores terríveis. O ser humano pode suportar e pode vencer sim a dor da perda de um ente querido. Há muitas pessoas que vão dizer que o tempo não sara. O tempo sara sim. O tempo pode não apagar as lembranças, as memórias, mas o tempo também é curador. O tempo sara. O homem suporta dores de perder alguém querido, mas dificilmente ele suportará a dor da rejeição. Essa é terrível.
A dor de não se sentir amado é uma dor muito terrível. O coração humano vai tentar de alguma forma preencher esse vazio, essas lacunas da alma. De algumas formas, todos nós buscamos alguma maneira para tentar de algum jeito preencher esses vazios. Alguns vão buscar as conquistas da vida. E é por isso que você vai perceber pessoas que vão de uma forma desenfreada em busca de conquistar o mundo. Outros correm atrás dos prazeres da vida. Outros através do reconhecimento. Mas nada disso preenche. Nada disso satisfaz completamente. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para ser amados por Ele. O texto que li de João 3,16, esse é o texto áureo do Evangelho. Esse texto, queridos, ele contém todas as informações necessárias que a Bíblia carrega. Porque de uma forma muito resumida, ele revela os sentimentos mais profundos do coração de um Deus que criou um povo para amar. Mas esse povo se afastou da sua presença. E de alguma maneira ele encontra um jeito para trazê-los de volta. Tudo está resumido em João 3,16. É a maior revelação da profundidade do coração do nosso Deus. Porque Deus amou o mundo? Porque o texto começa dizendo assim. Porque Deus amou o mundo. Mas a pergunta é: por que Ele amou o mundo? Eu te respondo: Deus só amou o mundo porque Ele é a fonte. Ele é a fonte do amor. Na sua essência Ele é amor. O mesmo João que escreveu o Evangelho de João é o mesmo João que escreve as cartas. E lá em 1 João capítulo 4, no versículo de número 8, ele vai dizer que Deus é amor. E tudo que Deus cria em amor. Então Deus só amou o mundo porque Ele é a fonte, a verdadeira fonte do amor. E é incrível esse amor de Deus. É tão extraordinário o amor de Deus que Ele não ama um mundo perfeito. Ele não ama o mundo organizado. Ele não ama o mundo santificado, não. Ele amou o mundo caído. Ele amou o mundo rebelde. Ele amou o mundo perdido. É tão extraordinário esse amor de Deus que Ele não amou pessoas justas, pessoas santas e pessoas já completamente transformadas, não. Deus amou os mais miseráveis de todos os pecadores, porque Ele é a fonte de todo amor. E Ele te amou do jeito que você é, problemático, chato, xarope, o xaropinho, ou xaropildo, ou a xaropilda. Ele tão somente te amou. Miseráveis pecadores, Ele amou. Por quê? Porque Ele é a fonte. Paulo faz questão de deixar muito claro sobre esse assunto na carta que ele escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 8, eu cito isso muitas vezes aqui, porque essa é a maior prova de amor, e vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora imagine um Deus santo amando pecadores. Por que um Deus santo ama pecadores? Porque Deus tão somente ama, amados. E Ele escolheu te amar. E isso revela algumas verdades sobre o amor de Deus. E eu quero falar para vocês aqui pelo menos 3 delas. Esse amor de Deus é um amor soberano. O que é um amor soberano? Ele te escolheu para te amar e ponto final. Quer as pessoas
queiram, quer as pessoas gostem ou não, Ele te escolheu para te amar. É Ele quem escolhe, é Ele quem decide. É um amor soberano, é um amor que vem do céu, é o amor ágape, não é o amor eros, ou o amor filos, não, é o amor ágape de Deus, é o amor soberano e absoluto de um Deus que nos amou antes que houvesse amor em nós. Você sabe por que você consegue dizer para sua esposa, marido, que você ama ela? Você sabe por que, esposa, você consegue dizer para o seu marido que você ama ele? Você sabe por que, pai, por que, mãe, você consegue dizer para os seus filhos que você os ama? Você sabe por que, quando de vez em quando você me encontra aí, você pode dizer, pastor, eu amo sua vida? Você sabe por que você pode dizer, eu amo esta igreja, eu amo a Deus? Sabe por quê? Porque Ele te amou primeiro. Você só é capaz de amar quando você já foi amado por Ele. E Ele te amou primeiro. João escreve que nós só amamos porque Ele nos amou por primeiro, em 1 João capítulo 4, versículo 19. Esse amor de Deus é um amor incondicional. Não é um amor merecido, não há mérito humano nisso. Não há ninguém nessa terra que possa fazer algo para aumentar ou para diminuir o amor de Deus pela sua vida, amados. Deus continua te amando. Você fazendo o certo ou você fazendo o errado, Ele continua te amando. É claro que quando você está no erro, no pecado, distante dEle, Ele não se agrada disso, mas Ele não deixa de te amar. É um amor incondicional. Aquele amor que ama mesmo aquele que não é bom o suficiente. Porque não há ninguém que seja merecedor desse amor. Em terceiro lugar, esse amor é um amor sacrificial. É o amor de entrega. É o amor que custou a vida do Filho de Deus. Nós fizemos um corte aqui para a apresentação da chamada para o seminário com a Tânia Tereza, e pegaram uma parte muito forte, quando ela diz assim, vocês estão achando que eu sou radical? Radical é Deus, que matou seu próprio Filho por amor a nós. Esse é um Deus radical, e você fica falando de radicalidade, o pastor é muito radical. Radical é Deus que nos amou de tal maneira, um amor de sacrifício, um amor de entrega, um amor que custou a vida do seu próprio Filho. E veja bem que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, mas o Filho amou a igreja, que se entregou por ela. Eu vou repetir, Deus amou o mundo, que deu Jesus para nós, de forma gratuita. Mas Jesus amou a igreja de tal maneira que se entregou completamente por ela. Porque Deus não obrigou Jesus a ir para a cruz. Deus deu liberdade para ele. Lá no Getsemane, ele vai orar e de joelhos dobrados, ele em agonia, em angústia de morte, ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O Pai não responde, mas ele debaixo da direção do Pai diz, mas todavia, esse é o amor de Deus. Deus amou porque Ele é a fonte de amor. De que forma Deus nos amou? Com que medida Ele amou? O texto vai dizer, Deus amou, diga comigo, de tal maneira. De tal maneira. Mas qual é, queridos, o verdadeiro significado dessa palavra, tal maneira? Esta palavra, ela não enfatiza apenas a intensidade do amor de Deus, mas sim a forma como esse amor se manifestou ao mundo. Tal maneira. Ele amou de tal maneira, que fez o quê? Que fez uma coisa completamente difícil para ele, mas fez. Que fez algo que o mundo nunca viveu, mas fez.
Então, tal maneira não diz apenas sobre a intensidade do amor de Deus, mas diz sobre a manifestação de Deus em favor dos pecadores. De tal maneira não diz apenas sobre a intensidade, mas diz sobre a atitude e sobre a ação de Deus em favor, na direção do alvo do seu amor. E o alvo do seu amor quem era? Pecadores. Ele amou um mundo caído, pessoas falhas e pecadoras. De tal maneira significa que não fomos amados de uma forma superficial. De tal maneira fala de um amor incomparável, de tal maneira fala de um amor sem medidas, de tal maneira fala de um amor sem limites. Deus te amou sem medida. Deus te amou sem limites. Sabe quando você pega um elástico e estica ele assim? E aí quando chega no limite dele, você vai perceber aqueles elásticos antigos, aqueles branquinhos que tinham um monte de tirinha assim. Quem lembra diz amém. Sei de que idade você tem já. E você estica esse elástico. Quando chega no limite dele, o que começa a acontecer? Ele começa a arrebentar as veinhas, as cordinhas ali, sim ou não? Começa a arrebentar. Vai arrebentando um. Se você estica mais, vai arrebentando. Arrebenta um, arrebenta dois e vai arrebentando. E se você forçar mais, ele vai arrebentando mais aí. Daqui a pouco ele perde a elasticidade, porque arrebenta tudo. Deus te amou de tal maneira que ele arrebentou tudo. Ele esticou o elástico no extremo. O amor dele foi de tal maneira, foi tão grande, foi de forma tão intensa, que ele procurou algo para dar em favor da humanidade, e não encontrou algo de tamanho valor, quanto aquilo que ele sabia que você de fato valia. Então ele decide dar o seu próprio filho. Tal maneira, Deus amou de tal maneira, que deu o seu filho. Está ali a tela? E qual foi o preço desse amor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito. Que deu seu filho unigênito. Esse amor foi tão grande por mim e por você, que Deus decidiu dar aquilo que ele tinha de maior valor. Quando nós olhamos para o texto de João 3,16, fica fácil perceber que nós temos, anota essa aí, o maior ser que é Deus, expressando o seu maior dom, que é o amor, para que o maior grupo de pessoas, que é o mundo, recebesse o maior presente, que é a salvação, através da maior de todas as ofertas, que foi Jesus Cristo dado por nós. O maior ser que é Deus, que amou o maior grupo de pessoas, que é o mundo, de uma forma tão poderosa, que deu o maior de todos os presentes, que é a salvação, através da maior de todas as ofertas. Não existe uma oferta maior, por isso nada que você der nesse propósito aqui é maior do que aquilo que Deus já te deu. Eu vou repetir, nenhuma oferta que você, pastor, eu vou dar 100 mil nessa oferta, você não vai impressionar Deus, porque quando Ele foi dar uma oferta em teu favor, Ele deu o Filho dEle. Esse foi o preço. E quando você olha para o mundo, queridos, você vai perceber um mundo que está à procura de provas de amor. E talvez você está aqui nesta noite procurando o amor. E não é aquele amor citado no campo político, o amor venceu, não. Esse amor é um amor intenso, é um amor verdadeiro. É o amor de Deus pela sua vida. O mundo ainda procura provas de amor, e Deus está te dizendo hoje, você quer uma prova maior do que essa? As pessoas estão procurando provas de amor, e Deus está falando com você nesta noite, você ainda precisa de uma prova maior do que essa. Um Deus que nos amou sendo nós ainda pecadores, falhos, cheios de defeitos e falhas, mas mesmo assim nos amou porque Ele é a fonte, Ele é o próprio amor, e todo amor emana dEle. Um Deus que nos amou de tal maneira,
uma maneira que ele se moveu na direção do objetivo amado, um Deus que pagou um alto preço, que sacrificou o seu próprio Filho, porque Deus nos amou dessa forma, queridos, para que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, pudéssemos obter a remissão dos nossos pecados, porque Deus nos amou dessa forma, para que por meio da fé em seu Filho Jesus, pudéssemos alcançar a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para quê? Para que todo aquele que nele crê, não viva em trevas, não pereça, mas possa alcançar a vida eterna. Essa é a maior prova de amor, e a maior prova de amor que nós podemos receber da parte de Deus, ela não foi escrita com caneta. Pode deixar aí, querida, pode deixar, tá bom? A maior prova de amor não foi escrita com caneta, a maior prova de amor não foi escrita com tinta, a maior prova de amor não foi escrita em um pedaço de papel, não. A maior prova de amor que Deus pode nos dar e pôde nos dar, foi escrita com sangue derramado na cruz do Calvário. Essa foi a maior prova de amor. E Ele continua provando o seu amor, porque a graça dEle continua nos alcançando. E hoje nós só estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, porque um dia Ele te amou. Você só foi batizado no sábado porque Ele te amou. Você só serve a Jesus porque Ele te amou. Tudo que fazemos, fazemos porque Ele nos amou primeiro. Mas o preço foi muito alto. O preço desse amor foi muito alto. Eu quero que você feche os teus olhos e medite um pouquinho no que será dito aqui. Me ajuda aí, apaga as luzes, por gentileza. Deixa uma luz assim, um ambiente bem gostoso. Oséias vai estar tocando. Feche os teus olhos, porque talvez você está aqui e ainda tem dúvidas sobre o amor dele por você. Visualize o que ele fez por nós. Visualize agora a sua jornada ministerial. Visualize ele operando milagres. Por todos os lugares que ele passava, as multidões o seguiam. E todos aqueles doentes que se chegavam até ele, não recebia nada menos do que a cura. Não recebiam nada menos do que a libertação. Não recebiam nada menos do que o amor dele. Quando ele olhava nos olhos das pessoas, ele conseguia discernir o que aquelas pessoas estavam pensando ou sentindo. Ele conseguia olhar e enxergar o passado daquelas pessoas, e as dores e os sofrimentos, como naquele encontro à beira do poço, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana. Mas o ministério dele foi curto, por 3 anos, 3 anos e meio, ele vai chamando os discípulos para caminhar com ele, e os discípulos vão seguindo, e tem alguns que são mais próximos, e ele então vai selecionando aqueles que haveriam de dar a continuidade ao seu ministério. É chegado os dias finais do seu ministério terreno, ele manda os discípulos a um lugar, para preparar a última ceia, era vésperas da Páscoa. Eles precisavam preparar os elementos da Páscoa. Eles se reuniram em um determinado lugar ali para ceiar. É naquele ambiente da ceia que Jesus vai ensinar sobre humildade para os seus discípulos. Ele toma em suas mãos uma bacia, coloca uma toalha na sua cintura, e ele então vai lavar os pés dos discípulos, dizendo para os discípulos que eles deveriam fazer aquilo com os outros. O que ele está ensinando é que ele é o modelo da humildade. O Deus Criador lavando os pés sujos da sua criatura. Ele celebra a Páscoa e logo em seguida ele vai falar para eles sobre a ceia. É ali naquele texto que está escrito, que Paulo escreve aos Coríntios, que logo após ele ser traído, é ali naquele momento que eles celebram uma ceia. Após eles ceiarem, ele chama os seus discípulos, ele se levanta e ele sai rumo ao Getsemane.
O Getsêmani era um lugar de oração. Jesus passou muitas noites, muitas madrugadas ali buscando a direção do Pai sobre o que fazer no próximo dia. Mas aquela noite não era uma noite comum, era uma noite diferente. A noite está silenciosa, mas por dentro dele há uma tempestade que se inicia. Há um sentimento que ele nunca havia sentido antes. Há uma angústia na sua alma. Então ele chama os amigos mais próximos para orar com ele. Não é uma oração comum naquela noite. Ele chama os discípulos Pedro, Tiago e João e diz: fiquem aqui comigo e orem comigo. A minha alma está profundamente angustiada e triste até a morte. O que ele estava sentindo não era medo da cruz, não. O que ele estava sentindo não era um sentimento de abandono, da traição que viria. Mas o que ele estava sentindo era sim o peso do pecado que já começava a esmagá-lo ali no Getsêmani. Uma angústia profunda toma conta do seu coração. Porque cada mentira, cada traição, cada adultério, cada pecado, cada injustiça, cada pecado oculto cometido pela humanidade, tudo estava recaindo sobre ele naquele momento. É sobre isso que Isaías vai escrever, Isaías 53, quando diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele sente a angústia do peso do pecado, ele sente o peso do cálice da ira de Deus sendo derramado sobre o seu corpo. A agonia, a angústia é tamanha, que Lucas vai escrever que os seus vasos sanguíneos se rompem e ele começa a suar sangue. Os soldados receberam ordens para prendê-lo. Judas se encarrega de levá-los até Jesus. Eles chegam até Jesus. Judas então beija o rosto dele. Ele segura Judas pela mão e chama Judas de amigo. Amigo, por que viestes? Ele é preso. Os discípulos fogem diante dessa cena, mas ele mesmo não reage. Ele foi levado para ser julgado por Anás. De Anás ele é levado para Caifás, de Caifás para Pilatos. Diante de Pilatos ele não abriu a boca. A única coisa que ele responde é quando Pilatos pergunta a ele: tu és o rei dos judeus? E ele diz: é você quem está dizendo. Mas o seu silêncio, queridos, o seu silêncio não era fraqueza, o seu silêncio era uma entrega total. Como ovelha muda, ele vai sendo levado ao matadouro. Pilatos não quer condená-lo, então leva-o para que fosse julgado pela multidão e propõe que um condenado fosse solto, porque havia um condenado que de fato merecia a morte pela cruz, e o nome dele era Barrabás. Mas como sempre acontecia nos dias que antecedia a Páscoa, alguém deveria ser solto, e Pilatos então pergunta para a multidão: a quem vocês querem que soltem, Barrabás ou Jesus? Porque um deles precisa ser crucificado e o outro precisa ser solto. E a multidão em uma só voz grita: solte Barrabás e crucifica Jesus. Essa multidão é aquelas mesmas pessoas que em momentos ou dias anteriores, quando ele entra montado em um jumentinho em Jerusalém, são aqueles mesmos que dizem: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A mesma multidão que quer aclamar ele rei, é a mesma multidão que agora diz: crucifica-o, crucifica-o. Então Barrabás é livre, é liberto, e Jesus é condenado a uma morte de crucificação, como um malfeitor. Em meio a ladrões e salteadores ele foi condenado. Ali naquele exato momento, a redenção dos pecadores já começa a acontecer, porque a partir dali, um homem já é solto, porque o justo está sendo condenado
para que a liberdade acontecesse de fato. Eu te pergunto nesta noite, será que você ainda precisa de uma prova de amor maior do que essa? O mundo procura provas de amor, mas Deus está dizendo para você nesta noite, que Ele te amou de tal maneira. Pilatos, não se dando por satisfeito, pede para açoitá-lo. Ele é preso em um tronco, e ali ele recebe uma quarentena de açoites, 39 chibatadas. Mas esse chicote romano não é um chicote comum. Esse chicote é um pedaço de madeira revestido com couro, com tiras de couro, que nas suas pontas tem pedaços de osso e metais, para que nos momentos do açoite o chicote pudesse rasgar a pele daquele que estava sendo açoitado. A sua carne é dilacerada, ele não abre a boca, ele não amaldiçoa ninguém, ele não xinga, ele não questiona. O seu sangue vai sendo derramado por todos os lados. Logo após os açoites, eles colocam um manto sobre ele, um caniço em sua mão, tecem uma coroa de espinhos e colocam sobre a sua cabeça. E com esse caniço eles desferem golpes sobre essa coroa, para que esses espinhos cravassem sobre o seu couro cabeludo. E ali mais sangue é derramado, os soldados zombam dele, cospem na sua face, embatem em seu rosto. É o Criador do universo sendo escarnecido pela sua própria criação. Tudo isso para provar o seu amor por mim e por você. Eles colocam sobre os ombros dele a haste da cruz, e ele caminha rumo ao Gólgota, o lugar da caveira. Cada passo que ele dá é um passo pesado. Ele está fraco, ele perdeu muito sangue, mas ele não para, ele não desiste, ele vai rumo ao seu propósito. Quando ele chega no Gólgota, agora os soldados vão pregá-lo na cruz, os cravos atravessam as suas mãos e seus pés, mãos que tocaram os olhos dos cegos, restaurando as vistas, mãos que purificaram os leprosos, pés que andaram sobre as águas, pés que caminharam na direção dos pecadores, agora estão sendo paralisados e pregados em uma cruz. A cruz então é erguida, já é 9 horas da manhã, ele fica ali pendurado por horas. Ao meio-dia houve uma escuridão sobre toda a terra, o sol se escondeu diante da dor e do sofrimento do seu Criador. Mesmo pregado, ele fala com Deus, mesmo crucificado, ele cita salmos. É ali na cruz, em momento de angústia e dor e agonia, que ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, no momento mais profundo da sua dor, é que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Pela primeira vez, o filho se sente separado do pai. Ele não deixou de ser filho, mas porque naquele momento o pecado da humanidade, a ira, o cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre ele. É por esse motivo que Paulo escreve, segundo aos Coríntios capítulo 5, no verso 1, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ali toda a nossa culpa estava sobre ele, e a justiça dele estava sendo liberada sobre nós. A ira de Deus pelo pecado da humanidade estava sendo derramada sobre o seu próprio filho,
mas cada gota de sangue que caía do seu corpo estava anunciando que o maior título de dívida estava sendo pago. Então, de repente, ele abre a boca, mesmo com pouca força, com o rosto tomado de sangue. Ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então diz a palavra que ele expirou e morreu. Naquele exato momento, o véu lá no templo se rasgou de alto a baixo. Aquele sinal estava anunciando uma nova mensagem a todos nós: a dívida foi paga, a separação já não existe mais, e o caminho agora está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, talvez você está em busca de uma prova de amor, e Deus está te dizendo nesta noite: você quer uma prova de amor ainda maior do que essa? A maior prova de amor não foi apenas morrer por nós. A maior prova de amor foi escolher por quem Ele estava morrendo. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pela igreja, para nos dar o direito de hoje estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor, para nos dar o direito de hoje estarmos aqui adorando o nome dEle, para nos dar o direito de hoje acessarmos o trono da graça. E hoje você pode entrar livremente, porque não há mais barreira, não há mais limite, porque você tem acesso livre, porque Ele é o verdadeiro caminho que nos conecta de volta com o Pai. E hoje podemos celebrar: Tetelestai, está consumado. A maior prova de amor amado. Hoje você pode sentir o amor de Deus. Sim, Ele me amou. Sim, Ele me ama. Ele me amou. Ele te amou. Me ama. Ele me ama. Vamos ficar de pé um minuto. Ele me ama. Quero que você sinta esse amor de Deus. Você pode desfrutar desse amor. Sim. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a ceia é um memorial do amor de Deus para aqueles que creem no sacrifício da cruz, para aqueles que creem na mensagem da cruz. A ceia é um memorial de Deus para todos aqueles que em algum momento da vida já tomaram a melhor decisão que um ser humano pode tomar nessa terra: entregar a sua vida a Jesus Cristo, entendendo, recebendo e aceitando o seu amor. Um amor sem medidas, um amor incondicional, um amor sacrificial. Ele te amou, por isso você tem a liberdade para expressar a gratidão por esse amor.